Hoje a gente teve uma triste notícia de um jogador que faleceu no jogo do Nacional do Uruguai contra o São Paulo, que era o caso do Esquerdo. Muita gente foi lá nas minhas redes sociais pedir para que eu comentasse isso e tentasse explicar o que aconteceu. Obviamente eu não tenho acesso aos dados de prontuário nem nada assim, e se eu tivesse não poderia compartilhar aqui. Mas vamos tentar analisar os vídeos, as imagens e as notícias para tentar entender um pouquinho o que foi todo esse processo, tá? Eu já trabalhei como médico de Gramado, tá? Enquanto eu era residente de cardiologia, eu fazia a beira do campo aqui do estádio do Atlético, então eu sei bem como é isso e eu vou poder comentar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então? Então, gente, eu tô aqui, com a notícia da Globo.com, tá? Que eu vou ler junto com vocês, mas antes eu vou começar com a imagem aqui, com o vídeo, né, do ocorrido. Então, o que nós vemos no vídeo aqui? Nós vemos logo aqui no começo, né, muita gente correndo e ele caiu aqui no chão. Veja que ele ainda tem um pouco de respiração aqui. Ele tá respirando, né? Então eu vou voltar ali um pouquinho. Ele tá respirando, mas bem acelerado, né? Muita gente falou que assim, não, ele tava respirando, não tem como ele ter tido uma parada cardíaca naquele momento. Na verdade, a gente define como parada cardíaca aquele paciente que parou a circulação cardíaca e respiratória, mas ele não tem que estar em apneia, que a gente fala, né, que não respira nada. Um ritmo respiratório desorganizado e agônico, a gente pode considerar, a gente não precisa esperar o pulmão parar de respirar para você considerar que está numa parada cardíaca, né? Nós vamos observar ali novamente. Caiu aqui no chão, né? Começam a sinalizar. Muita gente vem correndo. Aqui, a maca já vem vindo, né? Já que o primeiro atendimento é feito pelo médico do clube, né? E não pela ambulância em si. A gente vê que ele está respirando ainda aqui, né? Mas bem rápido e superficializado, que pode ser esse gasping, que é essa respiração agônica, né? E aí vem a ambulância, né? A equipe vai começar a atender ele. Aí troca, né? Troca a equipe. Quem vai fazer o primeiro atendimento é o médico de Gramado, que geralmente é um ortopedista, um médico especialista no trauma ali, que é o que ele mais atende. Quando o caso é grave, vem a ambulância, que é uma UTI móvel com um médico daí especialista nessa área. Aqui nós vamos poder ver o momento que ele cai, ele vai perdendo o equilíbrio, ele vai passando mal, vai dando para trás até que ele cai no chão. E aqui o momento que a ambulância sai. Então aqui não dá para dizer muita coisa pra gente. Pelas imagens até aqui a gente não consegue dizer se ele estava vivo ou não, se ele tinha tido a parada cardíaca ali naquele momento já ou não. Isso não dá pra gente dizer neste momento aqui ainda, tá? Vamos ver o que o pessoal fala aqui na notícia, então. Então ele conta aqui que o jogador caiu, foi cambaleando, né? A gente viu que ele foi andando para trás ali e ele caiu. O juiz faz um gesto para chamar o atendimento. E alguns pontos do primeiro atendimento revelam a complexidade do caso. Tá? Conta aqui o médico, que também estava trabalhando como oficial de Gramado, né? Nos jogos do Brasileiro acho que não tem essa questão do oficial, só tem os médicos ali, né? A gente ficava, pelo menos na minha época, tá? Isso faz mais de 10 anos, a gente ficava um médico para cada 10 mil. Então se tinha 0 a 10 mil espectadores, ficava um médico, que é a ambulância, na beira do gramado. Se tivesse 11 mil, né, de 10 a 20 mil já ficavam 2, e assim por diante. Além do médico do clube, né? Cada clube tinha o seu médico e a gente que ficava ali na beira do gramado para atender com a ambulância uma intercorrência ou mesmo atender a torcida. Um dos maiores problemas foi justamente a forma e o momento em que ocorreu o lance com o Rua. No momento da queda, um jogador de São Paulo recebia atendimento na lateral e a imagem não ficou clara, então eles não tinham visto o que tinha acontecido. Ok. A imagem que recebemos, 3 segundos de delay, havia 5 médicos em campo. Aí, provavelmente os 2 ali, mais os que estavam na plateia, né? Pelo primeiro atendimento, é sempre o médico do clube. No caso aqui, geralmente é um ortopedista, porque é trauma que esse aqui atende, né? E mesmo com tantos profissionais, as decisões são fáceis. Comunicação rápida, contínua, constante e coordenação são fundamentais. Sim, eu sou um treinador, eu sou facultado da American Heart Association. Eu treino médicos para atuar em ambiente de parada cardíaca. Eu formo, na verdade, os instrutores para treinar médicos também. Então, uma coisa que a gente pega muito é que você não pode perder a cabeça ali na hora, né? Você tem que seguir o protocolo e seguir o atendimento. Se você começa a se desesperar, que muitas vezes é a tendência de quem está em volta, dos populares, se for na rua, ou mesmo da equipe, você tem que coordenar ali e manter isso de forma linear, né? Tudo foi feito corretamente de acordo com os protocolos da Conmebol. Tá? Eu acho que não é isso que se critica, e sim o atendimento em si, né? O protocolo da Conmebol é a segurança do estádio ali, as verificações, se as pessoas estão treinadas ou não. Outra coisa
é o atendimento da emergência, né? Não é possível comparar o caso de Juan com o do dinamarquês Eriksen. Então, eu comentei aqui na época do Eriksen, o que a gente via no caso dele? O Eriksen, ele cai no gramado, prontamente eles identificam que ele teve uma parada cardíaca, né? Começam as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, chega o desfibrilador e ele é utilizado rapidamente. Esse é o protocolo diante de um paciente com parada cardíaca. No caso lá do Eriksen, o atendimento foi muito rápido e ele teve uma reversão espontânea. Nós tivemos um caso em que não ocorreu a desfibrilação precoce aqui no Brasil, lá 20 anos atrás, em 2004, num jogo também contra o São Paulo, que foi o caso do Serginho do São Caetano, né? O que muda prognóstico no caso de uma parada cardíaca por arritmia é, de fato, a desfibrilação precoce, tá? Então vamos ver por que isso não aconteceu. O Eriksen teve com as câmeras visualizando, ok. O reconhecimento foi muito rápido e claro do que o do esquerdo. O caso do Eriksen teve uma parada cardíaca de rápido reconhecimento, que cai e fica imóvel no chão. É aquilo que eu pontuei ali. No caso do Juan, indicava uma parada cardíaca e outros geravam fatores clínicos divergentes. Acho que é aquilo que eu falei, que ele tinha o drive respiratório, mas isso pode acontecer numa parada cardíaca, né, numa fase inicial dela, e ele teve um quadro convulsivo intenso, então ele começou a fazer crises convulsivas. Na parada cardíaca, na fase inicial, logo que ela começa, pode ter isso também, tá? Porque falta sangue pro cérebro, e o coração parou, né? Falta sangue, a pessoa cai, e essa falta de sangue pode levar a disparos no cérebro que geram crises convulsivas, tá? Isso pode acontecer. Aparentemente é o que aconteceu aqui. E realmente dificulta um pouco, porque você, como o médico bem colocou ali, quando você tem aquela parada cardíaca, a pessoa cai no chão e fica lá imóvel, é mais fácil do que quando ela, na hora que você começa a atender, você não sabe se foi parada cardíaca ou se foi uma crise convulsiva, e são causas bem diferentes que a gente tem de uma para outra. Colocaram ele na ambulância, possivelmente para tratar a crise convulsiva dele ali, e daí a gente não sabe o que aconteceu na ambulância. Mas aqui a gente vai saber, infelizmente, que ele veio entrar em quadro de morte encefálica mais para frente. Tem vídeo aqui no canal explicando o que é a morte encefálica, tá? Depois assiste lá, vou deixar aqui no card, na descrição, porque senão ia ficar muito extenso aqui. Mas o que eu acho que aconteceu aqui nesse caso? Eu acho que ele foi colocado na ambulância e saiu. A ambulância ali. Em algum momento ele deve ter tido, de fato, ter sido reconhecido essa parada cardíaca. E pela velocidade que a gente vê nas imagens, não deve ter demorado. Só que a gente já tem outro problema aqui. Quando o paciente abre com crise convulsiva, o cérebro começa a ter uma demanda muito intensa por oxigênio. E se o coração não está mandando e o cérebro está demandando, ele começa a morrer. Começa a fazer necrose, fazer encefalopatia hipóxica, que é o termo que nós utilizamos. Então, a crise convulsiva, junto com a falta de fluxo sanguíneo pela parada cardíaca, pode ter contribuído. Aí falta sangue, o cérebro sofre, como se fosse um AVC, não é um AVC, é uma falta de fluxo sanguíneo mesmo, pela bomba do coração não está batendo, e isso gerar depois um inchaço no cérebro e todas as complicações que culminam com a morte encefálica. Me parece que foi isso que aconteceu, tá? Isso poderia ter sido revertido? Difícil dizer. A mortalidade numa parada cardíaca, mesmo que assistida, ela é considerável. Como reduzir o risco de alguém morrer? Tipo o Eric, sei lá, que saiu super bem e tá jogando de volta. A desfibrilação precoce. Quando reconhecido, choque do peito lá para voltar. Lógico, vale lembrar que tem causas e causas de parada cardíaca. Existem as causas chocáveis, que nós falamos, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, que é o coração mesmo que falhou, porém o choque não resolve casos, por exemplo, como a sistolia, em que o coração simplesmente para, tá? Tem que ser o coração lá que está loucamente, está totalmente desorganizado eletricamente, aí com o choque você consegue resolver. Se o choque fosse dado em campo, teria como saber se ele sobreviveria ou não? Difícil dizer. Não tem como você fazer esse tipo de afirmação com o que está acontecendo aqui. Mas é um caso muito triste e caso grave. E agora pode vir a próxima pergunta, né? Por que isso aconteceu? A principal causa de morte súbita em atletas é o que nós chamamos de cardiomiopatia hipertrófica, que é o caso do Serginho. É uma doença que ela é genética e que propicia arritmias graves quando a pessoa faz esforço físico intenso. Ela é detectada por meio de ecocardiograma. Aqui no Brasil, todos os atletas profissionais fazem a triagem normalmente. Não sei como funciona isso lá no Uruguai, tá? Se é feito, se não é.
questionou-se, será que ele sabia que tinha, será que não sabia? Já tinha ali, parece um relato de uma arritmia prévia em algum outro momento. No caso do Eriksen, parece que tinha sido já detectado antes, mas o clube quis manter ele. Em alguns países pode jogar mesmo com isso, outros não. Bom, segunda causa mais comum de morte súbita em atleta, a gente tem certeza que não foi aqui, que é o que nós chamamos de commotio cordis, que é uma pancada no peito, mas daí a imagem mostraria, ele levaria lá a bolada no peito e teria parada cardíaca na sequência. Outras causas possíveis, ainda entraria aqui uma coisa que a gente chama de cardiomiopatia ritmogênica, que é uma substituição também geneticamente determinada do músculo do coração por gordura, e também poderia entrar aqui algumas malformações das artérias coronárias. Infarto nessa idade é muito improvável, tá? Não é comum e é uma causa rara de morte súbita aqui, tá? Acho que foi infarto, não sei quem é infarto. Já tem vídeo também aqui no canal explicando que nem toda morte súbita é infarto, tá? Naquele vídeo que eu falo lá sobre morte súbita em jovem, aumento de infarto e tudo mais. O pessoal tem mania de dizer que qualquer problema no coração é infarto, mas não é, tá? Então a gente sente muito, né, por isso ter acontecido, pela família, né, que sofre agora aqui. É mais um caso que foi transmitido em rede nacional, então impacta, e que possa ser estudado aí para evitar casos futuros, né? E o boletim médico aqui do Albert Einstein traz isso realmente, foi uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória da arritmia cardíaca. Então, o que o Einstein aqui está falando é que ele teve uma arritmia lá no gramado, provavelmente uma fibrilação ventricular, caiu, faltou sangue para o cérebro, crise convulsiva, reanimaram ele, mas o tempo que ficou sem sangue lá para o cérebro, mais a crise convulsiva junto, gerou um dano tão grande que fez a morte encefálica. Pelo que eu estou entendendo, é isso aí. Bom, talvez você possa estar se perguntando, e se eu encontrar alguém com uma parada cardíaca na minha frente, o que eu faço? Tem vídeo aqui no canal explicando, tá? Assiste lá, porque esse vídeo aí salva vidas. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com quem possa se interessar. Até o próximo.